2. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Nós estamos vivendo em meio a crises, e no meio dessas crises sempre há as buscas por soluções, sempre há buscas para suprir as necessidades da nossa vida, sempre há buscas para resolver as nossas carências. E talvez uma das frases, ou uma das palavras que mais nós gostaríamos, ou uma pergunta que gostaríamos que nos fizessem, seria: o que você quer que eu faça por você? Qual seria talvez a resposta que você estaria dando se alguém chegasse diante de você e falasse para você: olha, o que eu posso fazer por você? Já que estamos vivendo em meio a situações críticas no nosso dia a dia, imagina essa expressão soando nos seus ouvidos, talvez até por alguém que esteja prestes a partir. Aquela pessoa que tem condições, aquela pessoa que tem recursos, aquela pessoa que tem algo para dar e tem até condição de dar, chega para mim, chega para você e diz: o que eu posso fazer por você? Eu vou partir e eu tenho que deixar algo para você. Quais seriam as respostas que nós estaríamos ouvindo? Quais seriam as respostas que nós estaríamos dando de acordo com as nossas necessidades? No segundo capítulo do segundo livro dos Reis, fala a respeito da história da partida de um homem de Deus. Eu não vou ler todo o texto, porque eu quero que você ouça esta palavra, mas eu quero que você leia. Eu não marquei aqui qual é o versículo, mas deve ser aí por volta do versículo 17, que diz assim: 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. E as águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? A pergunta que nós colocamos no início. Depois de atravessar o Jordão, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? E respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Na revista atualizada está dizendo: dá-me de uma porção dobrada da tua unção. Que eu seja o principal herdeiro de teu espírito profético. E disse Elias: você fez um pedido difícil. Então a gente já começa a aprender que ter um espírito profético não é algo de brincadeira, não é algo fácil. Elias disse para ele: você fez um pedido difícil.
Mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Agora, do contrário, não será atendido. Então não foi algo que Eliseu pediu e Elias disse, então toma. Disse, olha, você pediu coisa difícil, e segundo, você vai ter que estar junto de mim, porque na hora que eu for levado de você, você tem que ver. Porque se você, do contrário, se você não vê, não tem como você receber o que você está pedindo. E de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. E quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não mais podia vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. E depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para as margens do Jordão. Todos nós, eu acho, pelo menos a grande maioria, conhece um pouco dessa história. Todos nós sabemos que a Bíblia fala que Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Todos nós sabemos que Elias foi um profeta, inclusive nós pregamos domingo sobre a oração de Elias. E Elias, ele tinha como um dos servos dele, Eliseu. Elias foi um homem, um profeta de Deus, marcado por grandes manifestações da glória e do poder de Deus. Se você fizer um histórico das manifestações, porque às vezes as pessoas acham que um profeta é somente aquele que faz um milagre, ou então aquele que somente dá uma palavra de conhecimento. Não. Mas da manifestação do poder e da glória de Deus sobre a vida, através da vida de Elias, e você consegue enumerar 13. Nós não vamos falar sobre as 13, mas nós lemos aqui que uma das manifestações da glória de Deus através da vida de Elias foi quando ele chegou com Eliseu, ele pegou o seu manto e ele bateu nas águas do Rio Jordão, e as águas do Rio Jordão se separaram. Uma das manifestações e uma das últimas na sua vida. Mas ele profetizou grande seca. Quando a gente fala a respeito do azeite, da farinha da viúva, isso aconteceu através da vida do profeta Elias. Deu vida ao filho da viúva, também o profeta Elias. Como domingo nós falamos, nós não focamos muito o que aconteceu no Monte Carmelo, mas Elias foi daqueles que destruiu o altar de Baal. E tantas outras coisas, ungiu reis de Israel, de Judá, ungiu profetas, ungiu sacerdotes, decretou sentença sobre a casa de Acabe e Jezabel. Foi através de Elias que a sentença, que a casa de Acabe e Jezabel seria totalmente destruída. Então Elias era esse homem que Deus usava. Elias era um homem que Deus manifestava a sua glória, Deus manifestava o seu poder. Um dos profetas mais proeminentes, de mais relevância, mais usado por Deus nesses dias, embora existissem muitos outros profetas. Mas também Elias foi um homem medroso, um homem que teve medo. Quando ele foi ameaçado por Acabe, por Jezabel, que ele seria morto, ele fugiu de si mesmo, fugiu do propósito de Deus, fugiu da presença de Deus. Às vezes nós falamos dos homens de Deus como homens fortes, poderosos, que não têm problemas. Mas Elias foi um homem que se deprimiu.
E essa depressão de Elias, por causa do medo e por causa da situação, foi tão grande, que Elias foi um homem de Deus, um profeta de Deus, usado por Deus e que desejou morrer. Que preferia morrer do que passar por situações. Que se revoltou com o rei Acabe por causa da morte dos profetas. Porque o rei Acabe, a mando de Jezabel, mandou matar os profetas. E ele foi um dos que sobreviveram. Elias também tinha algo muito interessante, que também é muito incomum aqui na nossa igreja, porque nós usamos muito o termo escola. Nossa igreja é uma escola, né? Nós usamos muito. E Elias tinha uma escola de profetas. Tinha um grupo de pessoas que ele treinava. E nessa escola de profetas não eram homens que eram treinados para falar coisas. Não era uma escola de adivinhadores, de magos, de mágicos, de encantadores, mas de homens que eram treinados para buscar a Deus. Então veja, comece a prestar atenção. Um profeta de Deus, ele é treinado para buscar a Deus. E uma das coisas que a igreja precisa cada vez se intensificar mais ainda é treinar pessoas a buscarem Deus. Quando nós paramos, às vezes, os nossos momentos do nosso culto e nós queremos, e damos um tempo para você buscar a Deus. Porque você tem que ser treinado, porque haverá dias na nossa vida que nós vamos estar sozinhos e nós precisaremos estar buscando Deus. Se nós queremos dar solução a problemas deste mundo, nós precisamos ser treinados para buscar Deus. E Elias era um homem que treinava pessoas para serem profetas, mas treinando, uma das matérias era como buscar a Deus, outra como compreender a vontade de Deus. Os profetas de Deus são homens que compreendem, entendem, não apenas chegam e falam, mas compreendem a vontade de Deus. Homens que eram treinados a transmitir os pensamentos de Deus, que recebiam autoridade para manifestar a vontade de Deus. Então, como disse o pastor Sebastião ontem, 3 fotos do profeta Elias. Uma foto, um homem que manifestava a glória de Deus, uma foto de um homem medroso, deprimido, fugindo, e uma foto de um homem que visava o futuro, que treinava pessoas para darem continuidade à obra de Deus, para que treinava pessoas a falarem. Não era um homem que concentrava o ministério profético na sua vida, mas ele compartilhava aquilo que Deus tinha dado para ele. E entre esses homens havia, dentro dessa escola, e havia mais de uma, entre esses homens havia um homem chamado Eliseu. E Eliseu, com o tempo, ele passou a ser aquele que servia diretamente a Elias. Aquele que se tornou um servo, mas um servo mesmo de Elias, não largava o pé de Elias. E nesse tempo, bem antes dos dias em que Elias estava sendo levado aos céus, Deus já havia falado a Elias, por ter visto a maneira de Eliseu servir, por ter visto o caráter de Eliseu, porque profeta não é falar coisas, é ter o caráter de Deus. Um dia Deus chegou e chamou Elias, e disse: Elias, olha só, nós precisamos aqui resolver alguns problemas. Elias tinha fugido de Acabe, e Deus chega para Elias e diz assim: olha só, Elias, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nínive, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá,
para suceder você como profeta. Deus, vendo o coração de Eliseu, da maneira que ele servia a Elias, Deus chega e diz: olha, eu não estou terminando o teu ministério profético, Elias. Ao contrário, eu estou estendendo, e você terá a responsabilidade de formar não apenas um grupo de profetas, mas alguém que vai suceder você. E deu determinações, porque nesse tempo em que Acabe e Jezabel reinava sobre Israel, diz assim: Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael. Então Elias estava ungindo Hazael como rei da Síria para executar uma sentença. Os que sobrassem da sentença de Hazael, Jeú estaria matando todos os que escapassem, e Eliseu, o profeta, o sucessor, matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. E eu começo a ver que Deus não chama ninguém para nada. Por isso que quando Eliseu disse: eu quero uma porção dobrada da tua unção, eu quero ser o herdeiro principal, ele não levava em conta esses dias que foram lá atrás, que está lá ainda no primeiro livro dos Reis. E por isso que Elias diz: olha, você pediu uma coisa difícil, porque significa que na vida de Eliseu, Eliseu seria aquele que estaria pondo fim a todo um reinado que desagradava Israel, desagradava a Deus. Elias, no seu caminho de solitário, Deus o animou dizendo: olha, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aquelas bocas aqueles cuja boca não o beijaram. Eu coloquei esse texto, nós não vamos falar, só para que você tenha uma ideia. Podem matar todos, o mundo pode pensar que matou todos os profetas de Deus, mas sempre existirá alguém. Para Elias tinha sobrado apenas eles. Para Elias, todo o povo de Israel tinha se dobrado diante de Baal. Mas Deus anima o coração de Elias, dizendo: olha, 7.000 continuam fiel a mim. O reino das trevas seduzirá muita gente, mas existirão pessoas que não serão seduzidas por este mundo. E se você crê que você é um desses, diga amém. Amém. Não seremos seduzidos. Então Elias saiu de lá, ele foi, encontrou o filho de Safate, e Eliseu estava lá trabalhando com seu gado, estava arando com a sua terra, com alguns bois. Elias chegou para Eliseu, lançou a sua capa sobre ele, e chegou para ele, lançando a sua capa, dizendo: olha, eu te coloco como meu sucessor. A capa representando: olha, eu te coloco como aquela pessoa que vai suceder o meu ministério. E Elias chegou, falou isso para Eliseu. Eliseu não tinha compreensão do que estava acontecendo, mas disse: olha, eu vou lá em casa, vou dar um beijinho papai, beijinho mamãe, despedir e vou seguir. E Eliseu voltou, apanhou todas as suas coisas, terminou com o seu negócio, pegou os bois que arava a terra, matou, fez um grande churrascão, deu para todo o povo e foi embora, seguindo Eliseu. Se você quiser ler isso, está em 1 Reis, capítulo 19. A partir desse momento, Eliseu não se torna apenas um auxiliar. Eliseu não se tornou apenas um espectador da glória de Deus, das coisas que Deus fazia através da vida de Elias. Mas Eliseu se tornou alguém que estava sendo treinado para revelar e manifestar a glória de Deus.
Deixa eu botar aqui, eu estou colocando alguns pensamentos, depois nós vamos ser bem mais didáticos. Nós precisamos colocar algumas coisas na nossa mente, e eu falo isto para toda a igreja, porque você tem a responsabilidade de fazer a obra de Deus, mas existem pessoas que são colocadas em posições, em responsabilidades diferentes. Você não foi chamado para ser apenas um espectador do que o seu pastor faz, do que a liderança faz. Você não está sendo chamado apenas para ver as coisas que acontecem. Você tem que aproveitar este chamamento para que você seja treinado, para que você aprenda e não apenas veja. Porque Eliseu foi chamado, ele passou a vida com Elias, não vendo, para que depois que Elias morresse, vivesse contando as coisas que Elias tinha feito. Ao contrário, quando Elias tivesse sido levado aos céus, Eliseu teria que começar o seu ministério, e ele teria que estar treinado. Nós somos treinados para manifestar a glória de Deus, e você não foi chamado para ser um auxiliar, você não foi chamado para fazer uma função na igreja, você não foi chamado para liderar, você não foi chamado apenas para ser um membro, você foi chamado para ser treinado para manifestar a glória de Deus. Você não foi chamado apenas para conhecer a Bíblia, saber cantar, saber falar, você não foi chamado para cumprir com as obrigações religiosas, você foi chamado para manifestar a glória de Deus. Amém? E o tempo passa, e as palavras ditas pelo profeta Elias iam se cumprindo. Eliseu ia crescendo, Elias ia sendo cada vez mais confirmado como um profeta do Senhor, confirmando que suas palavras eram verdadeiras, e foi esta a oração de Elias que nós falamos domingo, que as pessoas saibam que tu és Deus, que as pessoas saibam e reconheçam que eu sou o teu servo, e as pessoas também reconheçam que o que eu estou falando é a tua palavra. E Elias ia sendo reconhecido. Elias tem o seu ministério, como nós falamos no início, com os seus perfis, até que chega o dia em que Elias tem que partir, que chega no segundo capítulo do segundo livro dos Reis. E o texto nos diz que Elias começa a passar por suas escolas, se despedindo das pessoas. Não sei se era apenas uma despedida, mas algumas recomendações, algumas exortações. Pelo texto que lemos, ele passou pelas cidades onde ele tinha uma concentração dos seus discípulos. E Elias chega para Eliseu e diz para que ele fique. Elias chega e diz assim: olha, eu tenho que ir até Betel, e você vai ficar. E Eliseu chega e diz assim: de jeito nenhum, eu vou contigo. E Elias chega em Betel. Os discípulos de Elias já até sabiam que Elias ia partir, não sabiam como. E perguntavam a Eliseu: você sabe? Eliseu: eu sei. E ninguém queria, sabe aquele negócio quando alguém está para morrer, mas todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém diz que vai morrer, e fica aquele negócio. E todo mundo naquela: eu sei, mas não sei. E Elias fala em Betel aos seus discípulos, e depois chega e diz assim: agora eu vou a Jericó. Eliseu, fica aqui. E Eliseu mais uma vez chega e diz: não, Elias, eu não te largo, eu não te deixo, porque ele havia sido treinado, ele não havia sido um espectador. Eu vou ser sincero para você: as pessoas que nos deixam, as pessoas que te deixam, é porque não foram treinadas, apenas eram espectadores da sua vida. E Eliseu disse: Elias, você vai a Jericó, eu não vou te deixar. E Elias foi a Jericó. Chegando em Jericó, aconteceu a mesma coisa que acontece em Betel. Todo mundo sabia e não sabia. E vamos imaginar, ele se despede.
E Elias lhe diz: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao rio Jordão. E Eliseu respondeu: eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. O servo, o que é treinado, ele não abandona. E ele diz: não, eu não vou te deixar ir sozinho. Então, partiram juntos. Mas existiam outros Eliseus, porque o texto diz que uns 50 também da escola, então a escola de Elias era uma escolinha grande, 50 também dos discípulos os acompanharam e olharam à distância. E aí é o texto que nós lemos, que quando Elias chega no Jordão, pega o seu manto, enrola, bate, as águas se dividem e os dois atravessam o Jordão a seco. Eu não sei se você sabia desta abertura do Jordão também, mas o rio Jordão também se abriu para que Elias e Eliseu passassem. E foi nesse momento que Elias chega e vê o caráter, a fidelidade, o comprometimento, e sabendo também de que ele havia sido ungido como sucessor, não apenas chega para Eliseu e diz: Eliseu, eu cheguei aqui no Jordão, eu vou partir e você é meu sucessor. Ele chega e coloca a última prova na vida de Eliseu. Peça alguma coisa. E você já imaginou se Eliseu pedisse uma coisa totalmente diferente? Mas não pediu, porque Eliseu estava treinado, Eliseu já estava preparado, e ele pediu uma porção dobrada da unção, pediu ser o principal herdeiro. A NVI bota principal herdeiro, porque também outras pessoas herdaram o ministério profético de Elias. Na atualizada, porção dobrada, porque outros recebiam também uma porção da unção que existia sobre a vida de Elias. E Elias foi levado aos céus, como nós vimos e como nós lemos anteriormente. Eu quero voltar a essa pergunta: o que posso fazer por você antes que eu seja levado? O que Elias e o profeta, o que o mestre de Eliseu disse, não foi apenas que ele fizesse um pedido. Este tem sido o problema dos evangélicos, fazerem pedidos. Este tem sido o problema do cristianismo dos dias de hoje, que evoluiu para um cristianismo mercantilista, um evangelho que leva as pessoas a pedirem para terem soluções aos seus problemas. E eu fiquei, quando eu estava escrevendo isso, eu falei assim: mas meu Deus, a tua palavra diz, tu nos ensina a pedir. Por exemplo, Jesus chegou e disse: pedi e receberás, se pedires com fé. Ok? Amém? Está todo mundo acordadinho? Não. Amém. Aqui é bom que você dorme. Também Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Jesus também falou outras frases, mas eu deixei uma aqui: tudo que pedires em meu nome, eu farei. E o que nós pegamos essas frases, pegamos essas mensagens e amarramos? Não estou dizendo que nós não devemos pedir, mas nós limitamos estas palavras. Porque na realidade, Jesus está muito mais disposto a nos dar proposta de vida do que solução de um problema. Na realidade, Jesus está dizendo: pedi e será dado para você uma proposta de vida diferente. Toda proposta de vida diferente que você pedir em meu nome, isto é, que é condizente com os meus princípios,
eu farei. Jesus estava dizendo, peça com fé, quer uma mudança de vida, quer uma realização de propósito na sua vida, peça com fé, porque este propósito, esta proposta de vida será realizada dentro de você. Nós temos que esquecer um pouquinho de pedir coisas. Veja, não estou dizendo que não temos que pedir. Peça. Jesus quer que a gente peça. Ele quer que a gente peça ao Pai, e Ele, como nosso intercessor, está levando as nossas orações diante de Deus. Mas peça proposta de vida. E o que Eliseu pediu não foi algo para si, ele pediu uma proposta de vida. Eliseu pediu um tipo de vida. Eliseu podia pedir muitas coisas, eu te servi, Elias, e agora é justo que eu ganhe uma indenização, é justo que eu ganhe uma casa, é justo que eu ganhe uma aposentadoria. Mas Eliseu chega e diz assim, não, eu quero pedir uma proposta de vida, que eu seja o principal herdeiro do seu ministério. Eu quero uma porção dobrada. Poxa, mas uma porção dobrada do meu espírito, Eliseu? É coisa difícil que você está pedindo? Isso não é fácil, não. E com certeza Elias podia dizer, olha, com a unção que o Senhor me deu, já foi difícil, dobrada, porque as pessoas pensam que quanto mais unção é mais fácil. Não, quanto mais unção nós vamos ser mais responsáveis, nós vamos ser mais exigidos, nós vamos ser mais perseguidos. Então ele estava dizendo, eu quero dobrada, eu quero ter uma responsabilidade dobrada, quero ser o principal herdeiro dessa unção que está sobre a sua vida. Eliseu queria apenas que o que Deus fizesse na vida dele era o que Deus tinha feito na vida de Elias. Mas também que tudo isso viesse numa quantidade maior. A leitura de vida que Eliseu fez de Elias, tendo visto todas as coisas que Elias passou, sabia dos seus medos, sabia das suas fraquezas. Eliseu, acompanhando Elias, não viu Elias só realizando milagres, sendo vitorioso, fazendo descer fogo dos céus, também sabia da sua fuga, dos seus momentos de depressão, dos seus momentos de choro, dos seus momentos de medo, sabia que era um homem que tinha fraqueza, mas mesmo assim Eliseu chegou e disse, eu quero ser o principal herdeiro, eu quero que haja uma porção dobrada do teu espírito. Eliseu entendia que não era apenas receber um presente de Deus, através de Elias, mas viver experiências, ter a comunhão com Deus, pagar o mesmo preço. A realidade deste pedido de Elias era a seguinte, olha, eu quero a unção que está sobre sua vida, Elias. Eu quero o Espírito que age em você, eu quero esse mesmo Espírito agindo na minha vida. O que eu aprendi com você, eu quero praticar e praticar numa dimensão maior. E veja que tem tudo a ver com as palavras de Jesus para os seus discípulos, porque Jesus chega para os seus discípulos e diz, olha, obras ainda maiores vocês farão. Porque Deus derramaria do seu Espírito, para mim e para você, nós temos obras maiores, não apenas curas maiores, ressuscitar mais mortos, fazer mais milagres, mas responsabilidade de transformação de vida muito maior. Porque nós temos a responsabilidade de fazer cumprir aquilo que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Não ser vão aquilo que Jesus realizou. Eu quero dar um ponto aí e abrir um capítulo, para que a gente entenda um pouquinho o que significa ser herdeiro, principal herdeiro do espírito de Elias, ou uma porção dobrada de unção. Unção é habilitação, capacitação, autorização para Deus fazer algo. Mas também unção é a capacidade que o cristão tem de viver de uma maneira agradável a Deus. Unção não é orar por enfermos e ser curados. Unção não é expulsar demônios. Unção não é pregar eloquentemente.
Unção fala numa capacidade de viver uma vida agradável a Deus. E como Elias viveu não uma vida certinha, sem medos, sem pecados, indo à igreja, mas vivendo os seus propósitos. Unção é a capacidade que Deus nos dá de vivermos os propósitos que Ele tem para a nossa vida, de realizarmos a sua missão. Em outras palavras, de fazermos o que precisa ser feito. E o que tem acontecido nos nossos dias? Nos dias de Elias, Jezabel e Acabe matavam os profetas do Senhor. Eu não estou me referindo apenas aos países onde há uma perseguição física, mas em nosso país, em nossa cidade, pessoas que se dizem profetas, que proclamam coisas em nome de Deus, não estão dispostos a confrontar o mundo, não estão dispostos a confrontar o pecado, a confrontar o mal, não estão dispostos a romperem com o mundo. E esta é a ação de Jezabel: matar os profetas do Senhor, roubar a unção, a capacidade de viver o propósito de Deus, de viver uma maneira agradável com Deus. As pessoas não querem mais viver uma vida diária com Ele. As pessoas querem viver o seu momento na igreja, nos vida de serviço da igreja. Unção é a graça que manifesta em nossas vidas, através das nossas atitudes. Sabe quando que você vai ver se a unção de Deus está sobre a minha vida? Amanhã, quando eu estiver trabalhando, quando eu estou na minha casa, nos nossos relacionamentos, a maneira que eu te respondo mostra a unção que está sobre a minha vida. Você começa a perceber que existem pessoas que podem fazer grandes coisas, mas não têm a capacidade de viver uma vida agradável a Deus. Não tem uma capacidade de viver aquilo que Deus está querendo. Unção é manifesta através das nossas atitudes, na nossa trajetória, em como lidamos com as coisas de Deus. E o que Eliseu aprendeu de Elias era como lidar com as coisas de Deus, como lidar com as pessoas, como lidar com os inimigos, como ter um relacionamento íntimo com Deus, a responsabilidade de transmitir aquilo que Deus está falando. Salvação, perdão de pecados, bênçãos, nós recebemos sem merecimento. Entenda isto: uma pessoa é curada, não é merecedora. Por isso que tem crente invejoso. Porque tem crente que às vezes está na igreja e está pedindo que Deus abra uma porta de emprego. E está aí passando anos e anos. E daqui a pouco vem outra pessoa e Deus abre uma porta de emprego. E a pessoa fica, mas como pode ser? Eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu estou em todos os cultos. O milagre tinha que ser para mim, não para eles, porque quem merece sou eu, não os outros. Salvação não é por merecimento. Milagres, bênçãos de Deus não é por merecimento, mas uma coisa eu quero te dizer para você: unção é por merecimento. Nós vamos voltar a falar sobre unção. Unção é por merecimento. A unção veio sobre a vida de Eliseu por merecimento. Porque veja bem, mas Deus ungiu, levou Elias a ungir Eliseu já como o herdeiro dele, como sucessor, já estava definido. Bom, Saul também foi ungido rei de Israel. Saul também foi ungido e Deus aprovou. Saul também foi um homem que, ao ser ungido, começou a profetizar. Saul foi um homem que, quando foi ungido, começou a realizar grandes coisas. Mas o que aconteceu na vida de Saul? A proposta de vida de Saul era diferente da proposta de vida que Deus havia estabelecido. E por causa disto, o reino de Saul foi tomado. A unção foi retirada. Você acha que se eu não buscar a Deus, você acha que se eu for viver a vida de qualquer maneira,
Você acha que se eu me relacionar mal com você, se eu te tratar mal, se eu não tiver atitudes corretas, a unção de Deus vai estar sobre a minha vida? A unção de Deus sai. Porque a unção de Deus é por merecimento. É por pessoas que buscam a Deus, é por pessoas que se comprometem com Deus, para pessoas que aprendem. E a unção que viria sobre a vida de Eliseu é porque Eliseu tinha uma vida que era vivida conforme a vontade de Deus, conforme os princípios. Ele errava, mas era corrigido. E quando que Eliseu viu isso em Elias? Eliseu estava em todos os instantes com Elias. Todos os instantes. Então Eliseu percebia que, independentemente das fraquezas, a unção estava sobre Eliseu, sobre Elias, mas Elias buscava o Senhor. Elias se dedicava ao Senhor. Elias lutava para que a palavra de Deus estivesse sendo propagada. E Eliseu estava ali todos os tempos vendo isto. Uma palavrinha entre parênteses. Um bom pastor, um bom líder, não é aquele que vai na casa de todo mundo, toma cafezinho na casa de todo mundo, almoça na casa de todo mundo, beija todo mundo, cumprimenta todo mundo, que não tem erros. Eu acho que todo pastor deveria fazer isso. Mas aquela pessoa que tem unção é aquela pessoa que se relaciona com Deus da maneira que Deus quer que se relacione. É aquela pessoa que tem que ter um bom relacionamento com Deus. E o que as pessoas precisam ver na minha vida é o meu relacionamento com Deus, é a glória de Deus na minha vida. É como Deus age na minha vida para que elas vejam e elas queiram, como Eliseu queria o que acontecia na vida de Elias. As pessoas têm que olhar para nós como Eliseu e dizer, eu quero. Pode ser que não diga eu quero dobrada, mas eu quero o que está acontecendo na sua vida. E Eliseu viu Elias sair de 3 momentos bem difíceis na sua vida. Eliseu viu Elias sair de momentos econômicos, religiosos, emocionais. Mas mesmo assim, Eliseu não deixou de seguir Elias. João, em sua primeira epístola, nós vemos que João tem assim um caráter familiar. E como pai, ele escreve a seus filhos. E veja o que João, escrevendo à sua igreja, em 1 João 2,20, diz: mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Quantas coisas na vida não podemos trazer resposta, quantas coisas na vida você não está encontrando solução, simplesmente porque a gente não sabe como fazer e não sabe como buscar. Amém? Deixa eu ser um pouco indelicado. É com muito temor que eu trago essa palavra. Eu tenho uma expectativa de que pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Porque eu não quero passar desta terra sem deixar sucessor. Mas eu vou pedir, só em último caso, você se levante e você saia nesse momento. Em último caso. Quando a jovem que saiu entrou, peça para ficar sentada lá atrás. Para que não atrapalhe as pessoas que estão prestando atenção. Ok? Quem estiver na porta, avise alguém. Por favor, alguém avise. Abner, por favor. Faz a gente se perder. Faz a gente se distrair. E você não sabe como é duro transmitir a palavra de Deus. Você não sabe como que é difícil. Como que é difícil. Elias falava as coisas de Deus. E você pensa que Elias se deprimiu porque era um fraco? Não. Elias se deprimiu porque é pesado transmitir as palavras de Deus.
Hoje é uma noite especial para jovens. E eu não consigo entender por que jovens saem no momento da pregação da palavra de Deus. Eu não consigo entender. Voltemos nós. João está dizendo quantas coisas que não podem ser solucionadas. Mas ele diz, quanto a vocês, a unção que receberam deles permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Sabe por quê? Porque a unção de Cristo nos capacita para viver o propósito de Deus, para fazer a vontade de Deus. Unção é a chave. Mas como conseguir esta chave, esta unção? Aí vai ser bem didático. Elias chegou e disse, coisa difícil você pediu. Coisa difícil você pediu. E como fazer com que isto aconteça? Primeiro, creia em Jesus Cristo. Não existe unção, não existe derramamento do Espírito Santo, não existe uma vida plena do Espírito se não houver fé verdadeira em Cristo. E quem tem fé em Cristo é louco por Cristo. Louco é aquele que faz qualquer coisa. É que faz qualquer coisa por Cristo. Jesus disse, quem crê em mim não terá sede jamais. Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, flui seu interior, correrão rios de água-vida. Jesus disse tantas coisas a respeito de quem crê em mim. Então, se você deseja a unção do Senhor sobre a sua vida, você não pode ser um frequentador de igreja, você tem que ter uma plena convicção da sua fé em Jesus Cristo. Segundo, aprenda a respeitar a unção que Deus deu à vida dos outros. Atitudes que hoje nós devemos mudar nas igrejas, porque hoje, por causa de pastores e bispos, de apóstolos, porque fizeram tanta besteira, não respeitam mais, mas nós temos que respeitar a unção que Deus deu à vida das outras pessoas. Eu sou o pastor da igreja, mas eu tenho a plena convicção da unção que Deus colocou na vida de muitas pessoas aqui, e eu respeito esta unção que Deus colocou na vida das pessoas. E eu tenho visto que não é fácil respeitar a unção de homens de Deus. Não é fácil respeitar a unção de pessoas que vivem para Deus. Deus não dará unção a quem não respeita a unção dos outros. Seja grande ou seja pequeno. Em 1 Crônicas diz, 16:22, não maltratem os meus ungidos e não faça mal aos meus profetas. Aqui na igreja não é apenas a minha vida que eu sou ungido do Senhor, você é ungido do Senhor. E Deus está dizendo, não maltrate os meus ungidos. Quando um maltrata o outro, está desobedecendo os princípios de Deus, está desrespeitando a unção que foi dada à vida dos outros. Quando se há respeito à unção, a unção que veio sobre a vida de Eliseu foi uma unção tão grande, que todos nós conhecemos os milagres de ressurreição de mortos, não é isso? Mas você conhece o milagre de um morto ressuscitar um morto? Você já viu um morto ressuscitar um morto? Teve uma situação lá, o profeta Eliseu tinha morrido, e sepultaram o profeta Eliseu. E teve uma situação que alguém morreu, e pegaram a pessoa que morreu, vamos enterrar e jogaram, talvez por engano, não sei, jogaram na sepultura de Eliseu. E sabe o que aconteceu quando aquele cadáver bateu em cima daquele corpo morto de Eliseu? Ressuscitou. Porque Eliseu sempre respeitou a unção que estava sobre Elias. Terceiro, você quer ser uma pessoa ungida do Senhor? Porque eu creio que aqui na igreja nós temos jovens, adultos, adolescentes que querem ser ungidos do Senhor. Não querem ser
pastores, pregadores, professores, homens famosos, querem ser ungidos do Senhor, ungidos do Senhor. E esse ponto é muito importante. Edifique um caráter à altura da unção que você quer. Se você quer uma unção baixinha, não precisa edificar um grande caráter. Mas se você deseja ter uma unção dobrada, uma unção plena de Deus, ser ungido do Senhor, tenha um caráter correspondente à unção. Porque muitas pessoas podem fazer coisas em nome do Senhor. Foi dito ontem aqui, eu curei, eu falei, eu salvei, eu fiz isso, expulsei demônios. E Jesus chega e diz, mas eu não conheço vocês. Por quê? Porque eles fizeram isso sem unção se faz. Mas nós estamos falando de unção que é uma vida que agrada a Deus, que Deus conhece. Se eu desejo ser um ungido do Senhor, eu tenho que edificar na minha vida um caráter que seja agradável a Deus. Amém? Muitas pessoas estão buscando uma vida pessoal. Muitas pessoas pedem unção, pedem que Deus visite, mas não constroem um caráter na sua vida. Saul, como nós falamos, queria unção, mas não tinha caráter. Sansão tinha a unção, mas perdeu. Por quê? Porque lhe faltou edificar um caráter correspondente à unção. Balaão, um profeta, ele se perde justamente porque por falta do caráter. Edifique um caráter para que você tenha uma grande unção. E você que tem a unção, preserve o seu caráter. Cultive o caráter de Deus para que você não perca a sua unção. O problema das pessoas hoje não é não fazerem os milagres de Jesus, porque os milagres estão sendo feitos e muitas coisas serão feitas. O problema é entender que caráter é o vaso, é o recipiente aonde descansa a grande parte da unção de Deus da nossa vida. Deus não coloca da sua unção num vaso que não tenha caráter. Quarto, decida formar um caráter a favor da paz. Pessoas ungidas são pessoas que têm bons relacionamentos interpessoais. Paz é reconciliação. Nós falamos que unção fala de nossas atitudes. Como andam os seus relacionamentos interpessoais? Desenvolva um caráter onde você se dê bem com as pessoas. Não estou dizendo que você seja cúmplice do pecado, que você se dê bem com outras pessoas. Aí é o que nós falamos, a maneira que se fala, a maneira que se comporta. Não adianta eu ter unção e falar de uma maneira agressiva, áspera. Não adianta eu dizer que eu tenho unção e ser desobediente. Não adianta eu ser unção, dizer que tenho unção e ser uma pessoa respondona, ser uma pessoa atravessada. Vida interpessoal sempre existirá e vai exigir de nós, sempre vai exigir de nós, manifestações do nosso caráter. Lembra ontem quando nós falamos a respeito da autoridade? Nós colocamos 3 setinhas, né? O estímulo, o caráter e a reação. Os estímulos vão ser de todos os tipos na nossa vida, mas as reações serão conforme o nosso caráter. É pelas reações das pessoas que nós vemos o caráter das pessoas. Quinto ponto. Tenha comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Não existe comunhão entre luz e trevas. Nós gostamos muito de usar esse versículo para os namoros de casamentos de julgo desigual.
Mas a nossa mente tem que ser ampliada. É uma exortação para que eu não tenha comunhão com Deus e ao mesmo tempo pratique as obras das trevas. É aquela comunhão com Deus que não é priorizada. Pessoas priorizam mais os seus prazeres. E quando nós falamos de edificar um caráter, tem que abrir mão de muitas coisas, de coisas que são pecados e de coisas que são lícitas, mas não convém. Porque muitas das vezes nós abrimos mão de coisas que são pecados, mas existem coisas que são lícitas e não convém. É assim que nós mantemos comunhão com Deus. Quando eu abro mão daquilo que me agrada para fazer a vontade de Deus. Assim se constrói um caráter compatível com a unção. Só que chega o momento, eu vou usar mais 5 minutos, igual o pastor Sebastião, mas aqui na igreja ele é assim, mas quando eu prego lá, é na hora certinha. Deixa 25, eu vou falar com ele isso. Quando a gente volta o texto, de repente, enquanto caminhavam, conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus, num redemoinho, e quando viu isso, gritou: meu pai, tu eras como carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Profetas do Senhor são como essas pessoas. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes, as rasgou no meio, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Pronto. Chegamos no ponto que a unção veio sobre a vida de Elias. Vamos chegar ao ponto que a unção veio sobre as nossas vidas. E agora nós temos que começar a manifestar essa unção. E na vida de Eliseu veio a primeira manifestação da glória de Deus. O que ele fez? Ele pega este manto e faz como Elias fez, bate no Jordão, e o que acontece? O Jordão se abre e ele volta. Primeira manifestação da glória de Deus. Eles haviam atravessado o Jordão, Elias precisava voltar, bateu nas águas do Jordão, o Jordão abriu. Se você e eu, nós que desejamos a unção do Senhor, a primeira manifestação da glória de Deus em minha vida, na sua vida, será um novo caminho aberto para você caminhar. Um caminho que não é feito por você, mas um caminho que é aberto por Deus. Amém? Ele teria que voltar à escola dos profetas, profetizar, manifestar a glória de Deus. Ele não poderia fazer o caminho dele. Ele tinha que seguir um caminho aberto pelo Senhor. A primeira manifestação da glória de Deus em sua vida é que você terá em sua vida um caminho aberto para retornar ao projeto que Deus estabeleceu para a sua vida. Eliseu podia ficar pelo outro lado do Jordão e viver a sua vida. Mas ele buscou o milagre, porque ele se apegou ao propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. E segunda, então veja, a unção do Senhor, você vai ter que caminhar o caminho do Senhor. E a segunda, lá embaixo no versículo 18, quando voltaram Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e lhes falou: eu não lhes disse que não fossem? Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E Eliseu chegou e disse: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. E quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Deus, de Eliseu. A unção de Deus vem à sua vida,
para que você seja fonte transformadora de águas ruins, de terras improdutivas. Jesus disse que nós somos o sal da terra e o sal que purifica. O que Eliseu fez foi fazer com que uma cidade fosse livre da morte. O que Eliseu fez foi que uma cidade ficasse livre da improdutividade, da fome. Eles tiveram água para beber, tiveram uma terra fértil e produtiva. A unção do Senhor é para que nós tornemos terras produtivas, transformemos vidas. Nós vivemos em dias de crises, como falamos no início, mas você não está sozinho. Lembra do texto que nós lemos quando Deus disse para Elias: Elias, você não está sozinho. Tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Nós vemos o mundo em crise religiosa, em crise de fé, em crise de todos os tipos. Todos são corruptos? Não. Existem aqueles que não se dobram a Baal. Todos se corrompem? Não. Existem aqueles que não se dobram a Baal. Todos os evangélicos são impuros? Não. Existem aqueles que mantêm-se puros. E nós queremos ser parte deste grupo. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida. Vou deixar uma curiosidade para você. Nós falamos no início que os teólogos, os historiadores colocam 13 manifestações da glória de Deus através da vida de Elias. Você sabe quantas manifestações tem da glória de Deus na vida de Eliseu? 26. Interessante isso, né? Porque Elias pediu porção dobrada. Depois você lê isso, só para você ver como são as coisas de Deus. Deus manifestou a sua glória na vida de Eliseu 26 vezes, porque ele pediu uma unção dobrada. Amém? Curva a sua cabeça. Isso não era uma pergunta bíblica, era matemática. Nós falamos que nós queremos orar pelos jovens.